dia, irmãos. Graças ao Senhor que podemos ter esta semana juntos com seus pés. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias. Capítulo 29. Versículo 10. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vamos atentar para essa frase. Atentarei para vós outros. Em outras versões, em português e em inglês, eu vos visitarei. Salmo 80, versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha no céu e vê e visita essa vinha. Temos aqui essa frase: visita essa vinha. Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Vamos lá. Senhor, nossa expectativa, confiança, uma vez mais nessa manhã, é que o Senhor nos dê a Tua presença, fale no Teu coração, tome a Tua palavra aberta e interprete-a aos nossos corações. Rogamos a Ti, ó bendito Espírito Santo, Tu mesmo que inspiraste essa palavra, possas interpretá-la e explicá-la aos nossos corações. Confiamos a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nosso encargo para esse período da manhã, esses 4 dias, é compartilharmos sobre os segredos da amizade com Deus. Nós vamos acompanhar esse assunto nas visitas que Deus fez a Abraão, que é chamado por 3 vezes nas Escrituras de amigo de Deus. O Senhor visitou a Abraão, segundo o registro de Gênesis, 10 vezes, sendo que precisaremos agregar uma visita a mais, que não é narrada explicitamente no livro de Gênesis, mas está implícita neste livro, nos 2 últimos versos do capítulo 11 de Gênesis, quando Terá toma sua família e sai de Ur dos Caldeus. Mas essa primeira visita é narrada explicitamente como Deus da glória aparecendo a nosso pai Abraão, nas palavras de Estevão,
registradas por Lucas em Atos capítulo 7, versos 2 a 4. Então ali está explicitamente registrada essa primeira visita do Senhor a Abraão, que está implícita no capítulo 11 de Gênesis, repetindo os dois últimos versos 31 e 32. Então, dos capítulos 12 a 22 de Gênesis, essa longa seção, nós temos explicitamente registradas 10 visitas do Senhor a Abraão. Agregando a visita implícita no final do capítulo 11 e explícita em Atos 7, nós teremos então ao todo 11 visitas. Interessante que o número 10 na Bíblia significa um pleno testemunho, 2 mãos cheias. E nessas 10 visitas, conforme narradas no livro de Gênesis, agregaremos então uma mais, como falamos, e ali vamos começar. Nós vamos ver que o Senhor conduziu Abraão de um estágio da vida da fé até a plena maturidade de fé. Porque a intenção de Deus a nos chamar é exatamente essa: conduzir-nos de fé em fé, de glória em glória, de força em força, até que cheguemos a um pleno e maduro conhecimento e experiência de quem é aquele que nos chamou, o amigo divino, um amigo celestial. Então, de início, é importante nós termos em mente esse quadro, que dos capítulos 12 a 22, e quem sabe durante essa semana, até na sexta-feira, você possa ler esses capítulos algumas vezes. Seria de bastante proveito, mesmo que nós não teremos tempo suficiente para estudarmos detalhadamente todas essas 10 visitas. É melhor desde o início nem fazermos essa promessa, para não quebrarmos essa promessa até sexta-feira. Mas se você ler os capítulos de 12 a 22, você verá que são 10 visitas explicitamente narradas nesses capítulos 12 a 22. E nós vamos pelo menos citar todas elas. E vamos, segundo a direção do Senhor, nos deter naquelas que, então, por encargo do Senhor, Ele nos conduzir a isso, retirando princípios e mais princípios fundamentais, realmente muito importantes, no que diz respeito a essa vida de amizade com Deus. Nós selecionamos como tema para esse período da manhã esse verso que lemos por último, Gênesis 17, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Ele já tem ali uma jornada com o Senhor iniciada quando ele partiu de Harã, que é a sua segunda estação, quando o Senhor se revela a ele e fala com ele a segunda vez. Ele está em Harã, a primeira vez ele está em Ur. Então ele sai de Harã com 75 anos, segundo o registro do capítulo 12 de Gênesis. E aqui no capítulo 17 ele já está com 99 anos. Então aqui o Senhor faz uma visita a mais, nós iremos depois ver com mais detalhes algumas delas, até onde for possível. E o Senhor então dá essa palavra para Abraão numa hora tão crucial. Aos 99 anos, o Senhor se apresenta a ele e diz: anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. A palavra Shaddai é oriunda de uma palavra hebraica, uma raiz que significa peito ou seio. O Senhor quis dizer a Abraão: eu sou o Deus que tudo supre. Eu sou o Deus que amamenta. Eu sou o Deus que cuida. Que figura maravilhosa. Abraão já tinha jornadeado com o Senhor, mas algumas lições tão importantes ele ainda não havia aprendido. Ele está num processo. Então, nessa fase de Gênesis 17, já tendo andado com o Senhor aí esses 24 anos, desde Harã, desde 75, então o Senhor o chama de maneira particular, e sem dúvida o capítulo 17 é uma transição na jornada de Abraão com o Senhor, por causa dessa palavra pontiaguda do Senhor a ele: anda na minha presença. Isso sugere que até ali, embora Abraão já tivesse aprendido, e nós vamos ver lições significativas, algumas delas mesmo preciosas, mas ainda lhe faltava algo. Queria ser aquele ponto de virada
na jornada de amizade com Deus. E esse ponto de virada seria exatamente esse: anda na minha presença. Mas, irmãos, se nós consultarmos novamente, se você registrou ali, os 4 versículos que nós lemos no início, na introdução, você vê que o desejo do Senhor é visitar o seu povo. Depois daqueles 70 anos de cativeiro, Jeremias 29, nós lemos, 29 e 10, depois daquele período de cativeiro onde o Senhor iria ensinar lições importantes para o seu povo, que tinha um coração idólatra, que tinha um coração ocupado com aquilo que não era Deus, o Senhor tomou uma decisão no seu coração. Seu amor toma decisões radicais, decisões importantes, decisões confrontantes. Então nosso Deus tomou uma decisão no seu coração. Se o seu povo queria ídolos, então Deus os enviaria à terra dos ídolos, para que eles se encharcassem, para que eles se enfarassem daqueles ídolos. Mas antes de enviá-los, houve uma promessa, porque Deus é um Deus de aliança. Jeová, o Deus da aliança. Então, ao se cumprirem 70 anos, e essa frase tão maravilhosa: eu vos visitarei. O desejo de Deus é visitar o seu povo, visitar-nos no aspecto individual e visitar-nos no aspecto corporativo. Agora, qual é a intenção do Senhor ao nos visitar? Essa realmente é uma pergunta importante. Qual é a intenção do Senhor ao nos visitar? Tanto corporativamente quanto individualmente. Nós podemos colocar isso de 2 formas. Em primeiro lugar, a intenção do Senhor ao nos visitar é continuar a nos visitar. Porque, irmãos, comunhão não é um alvo que nós iremos atingir. Comunhão não é um meio para nós chegarmos a um fim qualquer em Deus. Comunhão é o próprio fim para o qual nós fomos chamados. A palavra de Deus registra isso no Novo Testamento com termos maravilhosos. Por exemplo, 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus. Essa palavra fiel implica por trás dela algo, e esse algo é a aliança. Nós só podemos ser fiéis a uma aliança. Fiel é Deus, porque Ele fez conosco uma aliança, pelo qual fostes chamados à comunhão. Esse é o nosso chamamento. Comunhão é fim, comunhão não é meio. Deus nos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E também o livro de Efésios diz que o Evangelho é o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Nosso Senhor Jesus, quando orou em João 17, 2 versículos muito especiais naquela oração tão linda, versos 20 e 21, quando Nosso Senhor já havia falado tanto diante do Pai, intercedendo pelos seus, Ele diz assim em João 17, 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E agora o verso 21, tão significativo nessa oração, apontando para essa realidade da comunhão e da amizade com o Deus triuno. Nosso Senhor disse assim: para que todos sejam um. Então ele acrescenta: e como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, que elevada vocação! Não é por um motivo menor que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, primeiro verso, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. Andei de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ó, irmãos, o nosso chamamento é uma vocação. Capítulo 1 de Coríntios também tem muito a nos dizer sobre isso. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Nenhum de nós acordou numa manhã, levantou o seu dedo e disse ao Senhor: eu quero me matricular na sua escola. Na verdade, quando nós abrimos nossos olhos, nós já estávamos com a matrícula feita numa escola de 24 horas por dia, sem férias. Louvado seja o nosso Senhor. Nós fomos chamados e matriculados na escola de Cristo. Essa é a chamada eficaz. Nós fomos vocacionados.
aquele que de antemão nos conheceu, eleitos segundo a presciência de Deus, louvado seja o seu nome, porque sabemos que não haveria motivo nenhum em nós para que Ele nos chamasse para a comunhão do seu Filho, mas Ele decidiu no seu coração nos chamar e assim Ele fez. Então Paulo diz: vocês foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o alvo, esse é o fim, mas este também é o meio. Louvado seja o Senhor. Então, em primeiro lugar, a intenção do Senhor ao nos visitar é continuar nos visitando. Em segundo lugar, o propósito do Senhor ao nos visitar é conformar-nos à imagem do amigo divino e celestial que nos chamou para andar com Ele. Agora, para que isso seja real, irmãos, nós precisamos desde o início colocar um parâmetro importante aqui. Para que essa amizade com Deus, para que os segredos da amizade com Deus possam ser conhecidos e possamos ser levados à sua intimidade, nós precisamos responder a cada visita de Deus à luz e verdade que Ele nos traz a cada visita. Por favor, me permita repetir isso, por causa da sua importância. Não poderemos avançar numa vida de intimidade com Deus, não poderemos avançar numa vida de amizade progressiva com Deus, se não respondermos a cada visita do Senhor à luz e à verdade que o Senhor nos trará em cada uma dessas visitas. Por isso o Senhor não visitou Abraão uma vez, o Senhor visitou Abraão, na verdade, 11 vezes, conforme nós já falamos. O Senhor visitou Betânia 8 vezes. Se você estudar os evangelhos, você vai ver 8 visitas do Senhor a Betânia. O Senhor se manifestou aos seus 10 vezes depois da sua ressurreição. Por que essa repetição? Porque o Senhor está treinando aqueles que Ele chamou para que possam conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo de maneira cada vez mais íntima e profunda. Ainda para ilustrar isso, o verso que nós vemos no Salmo 25, 14, muito especial e muito maravilhoso. A intimidade do Senhor. Se você estudar a sua Bíblia e buscar essa palavra intimidade na língua original, você vai ficar surpreendido com ela. Essa palavra intimidade na língua original fala de uma companhia de pessoas em uma estreita deliberação. Veja que interessante. Uma companhia de pessoas em uma estreita deliberação. Sabe qual foi a primeira companhia de pessoas em estreita deliberação? O Deus triuno. A Trindade é uma companhia de pessoas em estreita deliberação. O que o Pai deliberou no seu coração, o Filho realizou e o Espírito executa. No conselho eterno da Trindade, algo foi deliberado entre as 3 pessoas. Que coisa maravilhosa quando lemos João capítulo 1. No princípio era o Verbo, o Logos, aquele que é a segunda pessoa, aquele que é a única pessoa através da qual toda a essência da divindade se expressa. Não há uma expressão da divindade em Deus o Pai e em Deus o Espírito, de tal forma que seja reconhecida por nós. O Logos é o canal de expressão de tudo que Deus é na sua essência. Por isso ele é o Logos. Logos significa manifestação, a expressão. E esse Logos encarnado então podia dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, nesse conselho eterno do Deus triuno, ali estava o Logos, o Filho, ali estava o Pai, ali estava o Espírito, uma companhia de pessoas em estreita deliberação. E o que estava sendo deliberado? Em primeiro lugar, que o Filho teria toda a preeminência, que tudo seria criado por Ele, para Ele, nele tudo subsistiria, mas que também Deus chamaria para a comunhão com Ele uma companhia de filhos que seriam feitos à imagem do seu Filho. Então o unigênito seria tornado primogênito. E quem realizaria toda essa economia maravilhosa na experiência e na prática? A terceira pessoa, o bendito Consolador, o Espírito Santo. Então a primeira companhia de pessoas
que entrou em estreita deliberação foi o Deus triuno. E louvado seja o Senhor por isso. Então, quando nós lemos esse Salmo 25:14, nessa luz, creio que a palavra intimidade assume uma outra conotação. A intimidade. Isso que o Deus triuno é em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito, numa comunhão plena de alegria, de completude, de perfeição, uma comunhão indevassável, impenetrável, o Deus que habita em luz inacessível, a qual homem nenhum jamais viu e nem é capaz de ver. Mas louvado seja o Senhor, porque um dia, uma dessas pessoas, o Verbo, ele se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Então João pode dizer o que parece um contrassenso: nós vimos aquele que habita em luz inacessível, que homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver. É desse que João diz: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, e a jornada de amizade com Deus de cada um de nós começa exatamente aí. E foi aí que começou a de Abraão, descrita nas palavras de Lucas, registrando o discurso de Estevão, Atos capítulo 7, com a frase: o Deus da glória apareceu a Abraão. Ele tem que tomar a iniciativa. Um homem de Deus que viveu no século XVIII, durante o chamado avivamento do século XVIII, vários irmãos foram usados pelo Senhor na Europa, e nos Estados Unidos um em especial, Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards buscou, nas suas meditações diante do Senhor, uma maneira de tentar se aproximar do que significa essa chamada, essa vocação para a comunhão, para a relação, para a união, para a amizade, para a intimidade com Deus. Então ele descreveu dessa maneira essa chamada, eficácia de Deus, de uma maneira tão linda. Ele diz assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, e nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante, mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo, porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor, mas nós somos verdadeiros agentes. Somos então, em diferentes aspectos, totalmente ativos e totalmente passivos. Frase paradoxal, mas maravilhosa. De maneira que esse irmão, pelo Senhor, encontrou se aproximar dessa verdade chamada a graça eficaz de Deus, a chamada de eficácia. Em que aspecto nós somos totalmente passivos? Em que Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Se Ele não inicia uma ação, nada pode ser iniciado. Mas em que sentido nós somos totalmente ativos? No sentido de que quando Deus inicia uma ação, Ele espera em nós uma reação, uma resposta. Então, a cada visita de Deus a Abraão, e assim conosco, tanto individual quanto corporativamente, o que Ele aguarda de nós? Uma resposta dos nossos corações. Agora a questão é que essa resposta pode ser sim, Senhor, que é a única resposta adequada, mas ela pode ser uma combinação de duas palavras impossíveis: não, Senhor. Então nós não podemos avançar nessa amizade com Deus e nessa intimidade com Deus. Então lembremos, a intimidade do Senhor, aquilo que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito tem, somente Eles têm. Esse conselho de pessoas em estreita deliberação. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. João 17:21. Isso que o Pai é com o Filho, com o Espírito, isso que eles têm como pessoas, essa comunhão preciosa de alegria, de completude, indevassável. É para ela que nós somos chamados. E chamados de uma maneira eficaz. Graças ao Senhor por isso. Então nós fomos introduzidos nessa vida relacional com Deus. Anda na minha presença.
Algumas versões, por causa do significado dessa palavra do Salmo 25:14, a intimidade do Senhor, traduzem essa palavra, e sim de forma adequada, por segredo. Uma ótima palavra. O segredo do Senhor é para os que o temem. E também, segundo a palavra original, essa palavra intimidade também pode ser traduzida como conselho. O conselho do Senhor é para os que o temem. Então os irmãos percebem para o que nós somos chamados? Nós somos chamados para o conselho do Senhor. Ora, irmãos, Efésios capítulo 1 diz que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? É para esse conselho, é para esses segredos que Deus chama amigos, que Deus chama cooperadores. Creio que nós não podemos escrever o nosso chamado com palavras mais elevadas do que essa. Foram usadas por Deus para Abraão. Anda na minha presença. Em outras palavras, vem conhecer meus segredos, vem conhecer meus conselhos, vem conhecer minha intimidade. E nós vamos ver que nessas 11 visitas, foi isso que aconteceu na história de Abraão. O Senhor foi se revelando progressivamente a Abraão. Abraão foi dando as suas respostas, e aqui há algo mais maravilhoso ainda para você observar. Nem sempre as respostas de Abraão foram plenamente adequadas. Algumas vezes Abraão deu uma meia resposta, mas o Senhor considerou essa meia resposta e tratou o coração de Abraão mais profundamente, para que ele crescesse na plenitude das suas respostas. Até que em Gênesis capítulo 22, Abraão pôde representar quem é Deus o Pai. Amados irmãos, quando nós olhamos a primeira visita e a última visita, 11 visitas, nós ficamos estarrecidos. Porque a primeira visita aconteceu em Ur dos Caldeus, quando Abraão estava ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E ali o Deus da glória se revelou a ele. Quando nós vamos à última visita, ela acontece no Monte Moriá. E é uma visita em 2 etapas. Por isso, alguns estudando o livro consideram apenas 10 visitas, incluindo aquela implícita que eu disse em Gênesis 11, 31 a 32. Mas na verdade, creio que não podemos considerar as 2 visitas de Gênesis 22 como sendo uma só, porque uma aconteceu 3 dias depois da outra. Entre a 9ª visita e a 10ª visita e a 11ª visita, nós temos 3 dias. Primeiro o Senhor pede a Abraão seu filho. Abraão caminha com Isaac e os servos 3 dias, e ao 3º dia ele então sobe o monte sozinho, apenas com Isaac, oferece no altar, e então o Senhor o visita ali de novo, dizendo: não toque no rapaz, ou não faça isso. Então são 11 visitas, estritamente falando. E quando nós olhamos a primeira visita e a última visita, nós vemos um homem completamente diferente. Aquele que antes era um idólatra, primeira visita, se torna um adorador na última visita. Aquele que nada conhecia de Deus na primeira visita, se torna o amigo de Deus na última visita. Irmãos, nenhum homem nas Escrituras é chamado de amigo de Deus explicitamente, a não ser Abraão. Claro que houve muitos amigos de Deus, não temos nenhuma dúvida disso. Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus, Davi era um amado de Deus, mas somente Abraão é chamado amigo de Deus. E você vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 20, uma referência no verso 7, em Isaías 41, a segunda referência, versículo 8, e Tiago, capítulo 2, a outra referência. Eu gostaria de examinar, meus irmãos, essa referência de Tiago, para nós avançarmos um pouco mais. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 2. A terceira referência, então, que contém essa expressão. Veja o que diz Tiago 2, verso 22.
vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz. Preste atenção, leia com cuidado. Parte final do verso 22, já chamando a atenção para um detalhe aqui. Foi pelas obras, em outras palavras, as respostas, como já dissemos, de Abraão a cada luz e verdade que Deus trazia a ele em cada visita. Então, à medida que Abraão respondia a cada visita de Deus, a sua fé se consumava pelas obras ou pela resposta, se você quiser, está tão claro, né? Foi que a fé se consumou. Agora, sabe o que Tiago vai fazer aqui, pelo Espírito? Ele vai citar duas situações da vida de Abraão. É muito interessante o verso 23. A primeira situação diz assim, Tiago 2,23: e se cumpriu a Escritura, se referindo à fé de Abraão, que se consumou, ou seja, foi levada à plenitude, foi levada à maturidade, se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, primeiro, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Onde está isso, irmão? Gênesis capítulo 15. Quando o Senhor leva Abraão para fora e diz: olha para os céus, contempla as estrelas, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão creu em Deus, Gênesis 15. Ele foi chamado, lembre-se, no final do capítulo 11 de Gênesis. Então, em Gênesis 15, aí inclusive há mais uma visita de Deus a Abraão, vamos compartilhar um pouco todos os dias. Quando Abraão chega nesse estágio, Tiago diz, citando Gênesis, que ele ali creu em Deus e isso lhe foi imputado para justificação, para a justiça. Mas ele acrescenta um E nesse versículo 23, muito interessante e importante. E não há dúvida que esse E foi chamado amigo de Deus, se refere a Gênesis 22. Por que nós sabemos? Não é em Gênesis 22 que está escrito que Abraão é amigo de Deus, mas é em Gênesis 22 que a fé de Abraão se consumou. Então, entre a primeira parte do verso 23 do capítulo 2 de Tiago, nós temos uma longa jornada. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, mas isso no capítulo 15. Mas a sua fé se consumou e ele foi chamado amigo de Deus em Gênesis 22, quando ele finalmente coloca o seu filho sobre o altar. Então, irmãos, esse processo dessas 11 visitas são realmente algo extraordinário. Abraão é o pai de todos aqueles que creem, ou seja, um paradigma. Tudo aquilo que Abraão experimentou em princípio é aquilo que nós experimentaremos em princípio na nossa vida relacional com Deus. Abraão é pai de todos nós. A nossa jornada espiritual não seguirá outros rumos. O que Deus tem para tratar conosco não seguirá outros princípios, porque Abraão é o pai de todos os que creem. E nós estamos seguindo as pisadas de nosso pai Abraão, em Cristo Jesus. Então, assim, o trabalhar de Deus e a relação que Deus desenvolveu com Abraão nessas 11 visitas são um paradigma. Muito importante vermos isso. Por isso nós vamos pedir a ajuda do Senhor para que nos guie, embora não poderemos estudar exaustivamente as 11 visitas, nós vamos passar por elas e tocar em princípios muito importantes para nos ajudar a entender o caminho do avanço espiritual, o caminho da amizade com Deus. E que o Senhor então nos ajude nessa jornada. Vamos começar então com o primeiro texto. Vamos para Atos, capítulo 2, o texto que citamos, a primeira visita de Deus, então, a Abraão. Atos, capítulo 7, versículos 2 a 4. Atos 7. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes
de habitar em Harã. Então observe esses detalhes, porque eles são importantes para o capítulo 11 de Gênesis, que nós já vamos ler. Antes de habitar em Harã, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra que vós agora habitais. Agora abra, por favor, Gênesis capítulo 11. Veja que essa visita narrada explicitamente por Lucas, no livro de Atos, ela está implícita aqui no capítulo 11 de Gênesis, verso 31. Quando diz assim: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Isso coincide exatamente com o que Estevão disse no seu discurso. Para ir para a terra de Canaã, foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Alguns detalhes importantes aqui. Primeiro, no capítulo 12 de Gênesis, por enquanto vamos só olhar aí, nós estamos com a Bíblia aberta aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1, o que nós temos aí então seria a segunda visita do Senhor a Abraão e não a primeira. Quando é dito aí, ora, disse o Senhor a Abraão, essa é a segunda visita, porque a primeira já aconteceu no verso 31, quando o Senhor se revela a ele, quando ele ainda estava em Ur da Mesopotâmia, conforme Estevão já nos disse. E o capítulo 12, versículo 1 registra o Senhor falando com Abraão, mas agora em Harã, como termina o verso 32 do capítulo anterior, você veja aí, em Harã, onde seu pai morreu. Então, a primeira visita do Senhor a Abraão, em Ur dos Caldeus. A segunda visita do Senhor a Abraão, Gênesis 12, 1, em Harã. A terceira visita, creio que teremos tempo, mesmo que panoramicamente, passar pelas três hoje. A terceira visita está aqui no capítulo 12, versículo 7. Localize aí, por favor. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. E onde Abraão está aqui? Em Siquém. Primeira visita em Ur dos Caldeus. Segunda visita em Harã. Terceira visita, Gênesis 12, 7, em Siquém. 3 visitas. Qual a diferença? Vamos olhar primeiro panoramicamente a primeira e a segunda para vermos algumas diferenças. Qual a diferença entre a primeira e a segunda? Um detalhe, observe. Registrado com cuidado pelo Espírito Santo, nem sempre percebido por nós. Observe. Quando Lucas registra as palavras de Estevão em Atos 7, a primeira visita, ele diz que o Deus da glória apareceu a Abraão e disse o que a ele? Volte lá para você ver, em Atos capítulo 7. Sai da tua terra e da tua parentela. E aí, continua. Segundo o registro de Lucas. Mas observe o que diz em Gênesis capítulo 12. Verso 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Isso foi registrado na segunda visita, em Harã, e não na primeira visita, em Ur. Então, depois da morte de seu pai, com certeza o Deus da glória se revelando a Abraão ali em Ur, com certeza Abraão interpretou essa frase registrada por Lucas: sai da tua terra e da tua parentela, talvez como sendo uma parentela maior. Mas provavelmente Abraão tenha compartilhado essa visão do Deus da glória com seu pai Terá. Não é dito que o Deus da glória se revelou a Terá, o pai de Abraão. É dito especificamente que o Deus da glória se revelou a Abraão. Mas quando você lê Gênesis 11:31, você vê que quem toma essa grande família é o pai de Abraão. Muito interessante. É o pai de Abraão que toma a iniciativa.
é dito claramente que Terá tomou a Abraão. Mas se o Deus da glória se revelou a Abraão, por que Terá foi que tomou toda essa família maior e saiu dali? Só há uma explicação. Abraão compartilhou a sua revelação do Deus da glória com essa família maior. Então seu pai tomou a iniciativa de tomar Abraão. Ele era o patriarca, Terá era o patriarca, o pai de Abraão, o avô de Ló. E ele toma então Abraão, Sarai, Ló e saem todos. E é interessante que o verso 31 diz: com o propósito de irem para a terra de Canaã. Ora, o que Terá sabia da terra de Canaã? Nada. O chamamento do Deus da glória foi para Abraão. Então, quando essa família maior sai, nós vamos ter a segunda visita no capítulo 12, versículo 1. E agora Deus é mais específico nas suas palavras. Seu pai já havia morrido. A cruz já entrou aqui para fazer uma primeira separação. Logo entre a primeira visita e a segunda visita, nós já temos a cruz, iniciando o seu trabalho. A cruz separando Abraão no que concerne a afeições naturais. Em primeiro lugar, o seu pai. Mais tarde, Ló. Mas de início, o seu pai. Eles partiram da terra de Ur para ir à terra de Canaã, mas foram até Harã. A cruz intervém ali, o pai de Abraão morre ali, e então o Senhor renova o seu chamado a Abraão com uma frase mais, dizendo: sai também da casa de teu pai. Mas como o pai de Abraão já tinha morrido, então Abraão não interpretou o seu sobrinho Ló como sendo a casa do seu pai. Então ele ainda não compreendeu com clareza o chamado de Deus, e ele carrega o Ló, e parte das suas afeições naturais ainda são preservadas. Então, detalhes importantes sobre a primeira visita. Creio que o texto do Novo Testamento, que vai nos ajudar de maneira clara e maravilhosa para compreendermos essa primeira visita em Ur, no final do capítulo 11 e registrado em Atos 7. É aquele verso de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versos de 4 a 6, texto muito conhecido, que diz assim: que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E depois no verso 6, 2 Coríntios 4, 6, Paulo diz assim: porque é Deus que disse. Quem tomou a iniciativa foi o próprio Senhor. Na minha vida, na tua vida, na vida de Abraão, foi Deus que disse: de trevas resplandecerá luz. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. E agora nós temos a palavra para. Propósito. Qual foi o propósito da primeira visitação de Deus na vida de Abraão, nas nossas vidas? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, interessante essa palavra glória, Shekinah no hebraico. Ela não significa apenas aquela manifestação intangível de Deus, aquela manifestação em fulgor de Deus. Há um detalhe, segundo os eruditos, importante sobre essa palavra Shekinah. A palavra Shekinah diz respeito ao Deus que se aproxima, não apenas ao Deus que se manifesta. Por isso que o Senhor disse que em cima do propiciatório, quando o sangue fosse apresentado e também o incenso, a glória do Senhor se manifestaria. Não apenas para de alguma maneira revelar quem Ele é, mas com um propósito adicional: se aproximar. Guarde isso. Shekinah significa o Deus que se aproxima, o Deus que deseja relação, o Deus que se mostra para ter relacionamento. Shekinah. Então o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. E qual o propósito? Iluminação. Alguém já disse, e alguns eruditos vão nos ajudar a entender isso, que na terra de Ur, dos caldeus onde Abraão habitava, havia, segundo alguns estudiosos, 5.000 ídolos distintos. Mal podemos imaginar isso. 5.000 ídolos. Como se nós tivéssemos 5.000 velas acesas. E Abraão procurando caminhar no meio delas.
à luz de um ídolo, à luz de outro ídolo, à luz de outro ídolo. Mas um dia o Deus da glória apareceu a Abraão. Então aquele sol do meio-dia se coloca a pino. E com o sol do meio-dia, então o sol a pino, nem 2.000, nem 5.000, nem 100.000 velas tem qualquer valor ou qualquer sentido. Então, em uma única aparição, o Deus da glória, ele colocou aqueles 5.000 ídolos sem valor aos olhos de Abraão. Então Abraão começa a sua jornada de amizade com Deus, peregrinando com Deus. O Deus da glória se apresentou a Abraão. E a partir dessa primeira visita, como falamos, quando comparamos com a última, sabe o que nós vemos, irmão? Em primeiro lugar, Abraão estava em um ambiente de juízo, em um ambiente de idólatra, ambiente de juízo. Gênesis 11, os versos finais. Quando nós vamos para Gênesis 22, Abraão está em um ambiente de comunhão. Coloca essas duas palavras juntas. Quando Deus nos encontra, quando Ele nos chama, nós somos tirados de uma atmosfera, de um ambiente de juízo e trazidos para um ambiente de comunhão. Que precioso é colocar essas duas palavras juntas, porque normalmente nós contrastamos juízo com perdão, juízo com misericórdia, mas contraste juízo com comunhão, juízo com união. Essa é a história de Abraão, do ambiente do juízo para o ambiente da comunhão, do ambiente da idolatria para o ambiente da adoração. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Então a primeira visita, narrada nessas palavras de Paulo: o Deus da glória apareceu a Abraão. Interessante, irmão, que um detalhe a mais do capítulo 11, verso 31. Quando diz que Terá tomou toda essa grande família e saiu de Ur, eles saíram a um outro pare aí que você deve notar. Veja Gênesis 11, 31, final do verso. Saíram para ir à terra de Canaã. Aqui é um detalhe sobre Canaã que seria importante nós mencionar. Há muitos tipos de Cristo no Velho Testamento, mas Canaã tem uma especificidade. Por exemplo, maná é um tipo de Cristo. João capítulo 6, nosso Senhor interpretou isso com muita clareza. A rocha é um tipo de Cristo. Paulo interpreta isso em 1 Coríntios capítulo 10. Mesmo a água que fluía da rocha também é um tipo de Cristo. O cordeiro é um tipo de Cristo, o sangue do cordeiro, o próprio abrir do mar vermelho, nosso batismo em Cristo, tantos tipos de Cristo. Mas Canaã tem uma especificidade. Canaã não é apenas um tipo de Cristo. Canaã é um tipo da plenitude de Cristo. O maná não era a plenitude de Cristo. O maná era um dispositivo provisório, até que o povo entrasse na terra de Canaã. E quando entraram na terra de Canaã, o maná cessou. Então Canaã é uma figura não apenas de Cristo, mas da plenitude de Cristo. Como nós podemos entender isso à luz do Novo Testamento? Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, perfeita estatura de homem adulto, varonilidade, à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo. Então Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. Então desde o início, em Gênesis 11, 31, você já vê, aquele chamado já apontou para um ponto determinado e específico. Não apenas experimentando Cristo, aqui, ali, dessa, daquela forma, mas chamados para a terra, partiram para a terra de Canaã, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Esse é o nosso chamamento. Então por que Deus trata conosco? Para que cheguemos à plenitude de Cristo. Por que a cruz intervém em nossas vidas? Para que cheguemos à plenitude de Cristo. Por que Deus nos visita vez após vez? Para que cheguemos à plenitude de Cristo. Então, muito importante nós mantermos isso em mente. E você já vê o cuidado do Espírito Santo no verso 31, a primeira visita, Gênesis 11, 31. Esse propósito registrado com essas palavras: saiu com eles de Ur, esse é o ambiente do juízo, para ir à terra de Canaã, à plenitude de Cristo. Mas
como tem tanto em nossas vidas, que precisa ser talhado, forjado, por um lado. Por outro lado, tanto em nossas vidas que precisa ser amputado, eliminado. Então, a resposta parcial os conduziu apenas até Arã. E aí ficaram, diz o versículo 31. O chamamento é para a terra de Canaã, mas eles permaneceram em Arã. Então a cruz intervém nessa primeira visita e o pai de Abraão morre ali. Então na segunda visita, Gênesis capítulo 12, versículo 1, já mostramos a diferença entre essa e a primeira. Agora Abraão não está em Ur, então definitivamente essa não é a primeira visita, conforme já vimos em Atos capítulo 7, mas sim a segunda. Agora Deus se revela de novo a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Interessante que não há nenhum registro bíblico de uma nova revelação em Arã até aqui. Ou seja, quando Abraão deu essa resposta com essa família maior e foi até Arã, não houve novas revelações em Arã. Por quê? Porque o propósito para o qual Deus o chamou não estava atingido. Abraão estava parado no lugar errado. Mas o Deus da glória, aquele que nos chamou de modo tão tremendo e fez uma aliança conosco, ele então vai fazer a segunda visita. Como se ele dissesse em outras palavras: preciso visitar o meu amigo de novo, porque eu o chamei para a terra de Canaã. Em outras palavras, eu o chamei para o Monte Moriá. E nós vimos ontem, nosso irmão nos lembrar que Gênesis 22 nós já temos ali em Jerusalém. Sabe por quê? Nosso irmão mencionou isso de passagem ontem. Como que você sabe que em Gênesis 22 você tem Jerusalém? Como nosso irmão nos lembrar. Você já fez essa pergunta? Qual é a base para o nosso irmão dizer o que ele disse ontem? Que em Gênesis 22 nós temos Jerusalém, Monte Moriá. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Quando Salomão começa a edificar o templo, no final do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, Davi passa uma experiência particular com o Senhor ali na eira de Ornã, o Jebuseu. E ele entende, por convicção de Deus, que baseado no que ele experimentou ali, do caráter e da revelação de Deus, uma misericórdia que triunfa sobre o juízo. Então, o lugar da eira, qual é o lugar da eira? É o lugar onde a casca é separada do grão. O que significa isso? O trabalho da cruz. A casca separada do grão. A cruz agindo em nós. Na eira de Ornã, o Jebuseu, ou de Araúna, como diz algumas versões, Davi levantou um altar. O que significa o altar? Tanto consagração quanto adoração. Altar significa tudo para ele, tudo para Deus. Então, na eira de Ornã, o lugar onde separa-se a casca do grão, trabalho da cruz, Davi edificou um altar que fala de consagração e de adoração. Ele viu ali que a misericórdia triunfava sobre o juízo. Você se lembra? 1 Crônicas 22, 21 e 22. Então Davi teve uma convicção. Sabe qual foi a convicção dele? 1 Crônicas 22, 1. Aqui se levantará a casa do Senhor e o altar para o holocausto de Deus de Israel. Como que Davi podia determinar o lugar? Se o dono da casa é o Senhor, só ele pode dizer: aqui eu quero colocar minha casa. Davi não pode fazer um projeto e chamar o Senhor para edificar a casa dele onde Davi quiser. Deus tem que edificar a sua casa onde ele quiser. Mas por que Davi teve tanta convicção? É aqui, é este o lugar, por causa dessas três coisas. A eira de Ornã, onde a casca é separada do grão. Davi levantou um altar, lugar da consagração, e ele viu a misericórdia triunfar sobre o juízo. Então ele diz: aqui se levantará a casa do Senhor e o lugar do holocausto para Israel. E o que nós vemos em 2 Crônicas 3:1? Salomão, aquele que edificou a casa, filho de Davi, ele começou, 2 Crônicas 3:1, a edificar a casa do Senhor. E aí você tem um registro tão claro: no Monte Moriá.
Então nós sabemos que aquele foi o lugar, Monte Moriá, onde Abraão, em Gênesis 22, ofereceu o seu filho Isaque. Então ali é o lugar específico da casa do Senhor em Jerusalém. Então, se nós olharmos a primeira visita e a última visita, Abraão começa em Ur dos Caldeus e Abraão termina em Jerusalém. O Abraão termina na casa do Senhor. Qual é o propósito do Senhor em intervir com a cruz em nossas vidas? Qual é o propósito do Senhor em nos chamar para uma amizade com Ele? Que cada um de nós desenvolva a sua amizade, caminhe com o Senhor? Definitivamente não. Quando nós somos chamados para uma vida de amizade com Deus, nós olhamos firmemente para Jesus, seguimos a Ele, autor e consumador da fé, mas também nós olhamos para o lado e nós vemos companheiros de jornada. E nós somos, então, a casa de Deus, corporativamente. Deus nos chama para jornadear em amizade com Ele, mais para que Ele tenha sua própria casa, do que para que Ele tenha pessoas, companheiras dele, indivíduos isolados. Então Abraão começa em Ur dos Caldeus e Abraão termina na casa de Deus, no Monte Moriá. Mas lembre-se, quando o Senhor faz a Abraão a terceira visita, onde já vamos chegar, Abraão coloca o seu altar entre Ai e Betel. Betel significa a casa de Deus. Muito interessante. Abraão ainda não está na casa de Deus. Ele não está em Betel. Na verdade, ele estará na casa de Deus apenas em Gênesis 22, no Monte Moriá, ali onde foi edificada a casa do Senhor. Muito a cruz terá que trabalhar na sua vida. As visitas do Senhor irão prosseguir, até que Abraão conheça a realidade da casa do Senhor de maneira plena. E assim também nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor, irmãos. Cada um de nós recebeu esse mesmo chamamento. Mas vamos nos lembrar, o escopo desse chamamento é corporativo. Fomos chamados para uma vida de amizade comum com Deus, uns com os outros, companheiros de jornada desse amigo divino e celestial. Então, no capítulo 11, concluindo, versos finais, versos 31 e 32, a primeira visita, Abraão em Ur dos Caldeus. Nosso Senhor em João capítulo 15, um detalhe ainda a mais, ele disse assim no verso 15, registrado ali por João 15, 15. Ele disse aos seus discípulos, aquele que ele havia chamado, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Importante a conclusão desse versículo, muito importante. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Por que nós somos chamados para a amizade com Deus? Para que tudo aquilo que o Filho tem ouvido do Pai, Ele nos faça conhecer. Louvado seja o Senhor. Então esse é um conhecimento que não é apenas, e graças ao Senhor, intelectual. Graças ao Senhor porque inclui o nosso intelecto, mas graças ao Senhor porque Ele é sobretudo espiritual. De tal forma que se algum dia mesmo o nosso intelecto de alguma maneira nos faltar, o nosso conhecimento espiritual não irá nos faltar. Amém. A palavra de Deus nos garante que esse caminho de jornada com o Senhor nem o louco o errará. Louvado seja o Senhor. Conhecimento espiritual de Deus. Paulo ora na sua oração aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12. Ele diz assim, que Deus, e também em Efésios capítulo 1, Ele vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Efésios. Em Colossenses ele diz, para o pleno conhecimento da sua vontade, para chegardes ao pleno conhecimento de Deus. Paulo gosta dessa palavra epignosis, pleno conhecimento, porque esse é o propósito do nosso chamamento. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. O servo não conhece os caminhos do seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi, irmão, aprecia essa palavra, João 15, 15, é o Filho quem está falando, tudo quanto ouvi. Você pode imaginar isso? Você já se deteve nessa frase? O que o Filho ouviu do Pai?
quanto o filho ouviu do pai. O que você acha? O filho é o filho do seu amor. O filho é o filho que habita no seu seio por toda a eternidade. O filho é o verbo que se fez carne e cresceu em sabedoria, em estatura e em graça. 30 anos numa vida íntima com Deus, ouvindo. Já aos 12 anos, ele já tinha ouvido tão bem seu pai, mesmo com 12 anos, que quando ele é deixado para trás pela sua família naquela caravana, caminham um dia, depois se lembram dele e voltam, ele diz assim: a mim me cumpria estar cuidando dos assuntos, dos negócios do meu pai. Tudo que eu ouvi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. João, no seu evangelho de 21 capítulos, ele usa a palavra conhecer 55 vezes. 55 vezes. Ele usa a palavra verdade 25 vezes. Ele usa a palavra luz 23 vezes. Verdade e luz, uma das palavras prediletas de João. Verdade e luz 25 vezes e 23 vezes. Mas conhecer 55 vezes. Tudo que eu ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Esse é o nosso chamamento. Ó irmãos, que o Espírito Santo incomode os nossos corações. Que nós possamos continuar fornecendo lugar para que a cruz trabalhe mais profundamente. Vamos nos lembrar, cada visita de Deus significa que Ele tem intenção de continuar nos visitando. E cada visita de Deus significa que Ele quer nos levar a um nível de amizade mais profundo e íntimo com Ele mesmo. Louvado seja o Senhor. Sabe o que você vê na história de Abraão? Você vai ver que o Senhor às vezes faz visita de médico. Ele chega, dá uma palavra e vai embora. Mas às vezes ele faz visita demorada. Todo o capítulo 15 é uma única visita. Quase todo o capítulo 17, com exceção dos últimos versículos, é uma única visita. O Senhor dá 3 palavras para Abraão em uma visita. Muita palavra. São palavras longas. Ou seja, ele teve uma conversação com Abraão no capítulo 17. Louvado seja o seu nome. Mas lembre-se, uma visita não é maior que a outra. O Senhor nos faz uma visita de médico, então vamos gravar aquelas palavras que Ele nos falou, porque naquelas palavras estão condensadas muita coisa. Mas se o Senhor se coloca do nosso lado e caminha conosco como os discípulos de Emaús, então também vamos ouvir todo o discurso do Senhor, guardando suas palavras e aprendendo daquilo que Ele deseja colocar nos nossos corações. O propósito de Deus ao nos visitar é transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. Por isso a primeira visita estabelece o princípio. O Deus da glória apareceu a Abraão. O Deus que se aproxima, o Deus que se apresenta, Shekinah, apareceu a Abraão. E Abraão foi chamado para uma vida de intimidade. Mas então, de novo, lembre-se, essa intimidade não pode avançar se a cada visita, a cada luz e a cada verdade que o Senhor nos conceder, nos revelar pelo Espírito Santo, nós não respondermos. Que importante. O salmista viu isso muito bem no Salmo 43, quando ele escreve assim: envia a tua luz, uma das palavras prediletas de João, já falamos, e a tua verdade, outra das palavras prediletas de João. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Louvado seja o seu nome. Irmãos, nós cristãos, como já disse uma serva no passado, não temos alegria. É a alegria que nos pede. O propósito de Deus ao trabalhar conosco é que nós habitemos na alegria. Uma alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria intocável. Filipenses 4, de 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma alegria que não é circunstancial. Quando nós olhamos, aqui vamos concluindo, quando nós olhamos a terceira visita,
Vamos colocar apenas um detalhe sobre ela. Como disse para os irmãos, poderemos pontuar apenas alguns pontos, né, dentro dessas visitas maravilhosas. Está falando alguma coisa da primeira, da segunda, no capítulo 12, verso 1. Veja um pouco da terceira rapidamente. Capítulo 12, verso 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. 2 detalhes aqui. Vamos lembrar. Primeira visita em Ur. Segunda visita em Arã. Terceira visita em Siquém. 2 detalhes importantes sobre essa visita em Siquém. Verso 6. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Primeiro detalhe importante. E veja então no verso 7, especificamente registrada a visita, a terceira. Apareceu o Senhor a Abraão. Então aqui está a terceira visita, em Siquém. Mas o detalhe, quem estava habitando em Siquém junto com Abraão? Os cananeus. Observe a frase final do verso 5. Partiram para Canaã, saindo de Arã, certo? Partiram para Canaã e lá chegaram. Então Abraão já está em Canaã, especificamente em Siquém. Nós nos lembrava ontem que Siquém fica naquele ponto central entre Dan e Berseba, né? Os ombros de Deus, Siquém, significado de Siquém. Então Abraão estava em Siquém, em Canaã, entre Dan e Berseba, mas também os cananeus estavam ali. Detalhe interessante: a terra para a qual fomos chamados é também a terra de nossas batalhas, é também a terra de nossos conflitos. O Senhor retira e retirará qualquer descanso puramente circunstancial. Olha, irmãos, que lição! Abraão teve que começar a aprender aqui. Nós poderíamos pensar diferente sobre essa terra com olhos naturais. Aliás, quando o Senhor falou, chamou o seu povo, dizendo que eles iriam para uma terra que mana leite e mel, você sabe que a metade só foi falada, né? Dispositivo do amor do Senhor. Nosso Deus não é enganoso, mas é a maneira dele nos atrair, porque ele sabe o quanto o nosso coração é temeroso, hesitante, dividido. Porque se ele fosse falar tudo o que nós não podíamos ouvir, ele teria que dizer assim: eu vos chamo para uma terra que mana leite, mel, inimigos e cidades fortificadas. E nenhum deles iria para terra nenhuma. Então o Senhor diz leite e mel. Mas aqui nós estamos vendo na terceira visita que os cananeus habitavam essa terra. Ou seja, Deus retirará na nossa relação com Ele qualquer descanso puramente circunstancial. A terra para a qual nós somos chamados é a terra das nossas batalhas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais do mal, mas louvado seja o Senhor, nas regiões celestes. Porque nós estamos em Cristo, assentados com Ele e nele, nas regiões celestiais. Então você vê quantos princípios maravilhosos nessas 3 visitas. Quando essa frase simples diz, e os cananeus habitavam nesse tempo na terra, você só tem uma frase, mas você tem toda uma explicação no Novo Testamento a respeito da nossa batalha espiritual. Efésios capítulo 6. Então a terceira visita, um detalhe sobre ela: os cananeus habitavam na terra. E mais um detalhe sobre essa terceira visita. Temos mais 3 minutos. Um último detalhe, muito interessante. Segundo teste, em Siquém, não apenas cananeus habitavam na terra. Veja o que diz, verso 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Interessante. O texto não diz que Abraão passou fome, mas o texto sugere que Abraão teve medo da fome. A fome é um teste. Quando nós lemos o livro de Ruth, aquele lindo livro, 4 capítulos,
onde nós vemos a mesma história que as visitas de Deus a Abraão. No primeiro capítulo, Ruth é uma moabita, assim como Abraão era um idólatra em Ur. No último capítulo, Ruth é a esposa de Boaz, assim como Abraão era um amigo de Deus, em Gênesis capítulo 22. Quando nós estudamos o livro de Ruth, você vê que logo no primeiro capítulo é dito que Elimeleque, e os estudiosos sugerem que essa terminação do seu nome, Ek, sugere que ele era de família nobre, rico, ou seja, Elimeleque não passou fome, mas Elimeleque teve medo da fome. Ele habitava na casa do pão, Belém, mas ele saiu dali para ir à terra de Moabe. Sabemos muito claramente que Moabe na Bíblia é uma figura da carne. Os moabitas e amonitas, que não entrariam na congregação do Senhor, porque não foram ao encontro de Israel com pão e água. Figura da carne. Então Elimeleque sai de Belém, a casa do pão, para ir à terra de Moabe, o ambiente da carne. Assim Abraão. Abraão saiu de Siquém e foi descendo para o Negev. Negev, no hebraico, significa seco. É o nome desse deserto. E Abraão foi descendo, foi ao sul, ao Negev, porque havia fome naquela terra. Primeiro teste, os cananeus. Deus retirando o descanso puramente circunstancial. A terra para a qual fomos chamados é a terra das nossas batalhas. Segundo lugar, a fome é um teste. Teste em que sentido? Teste para que saibamos onde está o nosso coração. Abraão deveria, desde aqui, ter confiado em Deus, que o chamou para uma terra que ele nem sequer conhecia, partindo sem saber para onde ia. Ele poderia desenvolver a sua confiança e esperar em Deus com a fome na terra. Então ele comete esse erro terrível, ir ao Egito, usando de uma estratégia também interessante. Primeiro é dito no texto, aí vamos terminar, que Abraão esperava ser abençoado por Faraó. Se você ler com cuidado esse versículo, ele diz assim: para que eles, eu direi que você é minha irmã, que disse a Sara, para que eles me abençoem. Abraão esperava ser abençoado por Faraó, mas quem o havia chamado era o Deus da glória. E interessante, Sara era sua irmã, filha do seu pai, uma irmã direta. Então quando Abraão diz Sara é minha irmã, Abraão não está mentindo, mas Abraão está falando toda a verdade. E interessante como Deus vai tratando Abraão nesse sentido. Em primeiro lugar, ele desce para o Egito e diz que Sara é irmã dele. Sabe o que acontece? Ele é abençoado ali no Egito, era isso que ele esperava, foi isso que aconteceu. Mas então ele é mandado para fora do Egito, às pressas. Acho que foi o Faraó mesmo que fez a mala do Abraão. Porque ele diz: vai embora daqui, eu sei a sua mulher. Não diz mais nenhuma palavra. Diz: você veio trazer maldição para nós. Aqui não é definitivamente o seu lugar. Que coisa maravilhosa, irmão. 3 visitas já tinham acontecido. 3. E ainda assim Abraão desce ao Egito. Figura do mundo, terreno julgado, para de alguma maneira ali ser abençoado. Mas o que ele consegue é ser dali expulso. Louvado seja o Senhor. Quando Deus nos chamou e estabeleceu uma relação conosco, Ele quebrou os dentes da chave que havia em nós, que era colocada nessa fechadura que é o mundo, onde tudo girava de uma maneira perfeita. Quando nós cremos no Senhor, Ele passou nossa chave no esmeril. Agora nós colocamos até a chave na fechadura, como Abraão fez aí, mas ela não gira para lado nenhum. E Faraó diz: vai embora daqui, Abraão, leva tua mulher. E então Abraão volta ao lugar onde ele tinha partido. Mais um princípio aqui: não se queima etapas na nossa vida relacional com Deus. Se nós não aprendemos aquela lição, vamos ao Egito, nós vamos voltar àquela lição para que ela seja aprendida. Então Abraão edifica o seu altar, o segundo altar, entre Betel e Ai. Depois vai ao Egito e depois volta do Egito, entre Betel e Ai, ao lugar do altar onde tinha edificado. E vamos concluir com mais um princípio. Estamos cedendo a tentação aqui, né? Vamos colocar mais um, meus irmãos. Qual é o princípio para se obter vitória sobre os cananeus? Segundo o registro de Gênesis 2. Qual é o princípio para se obter vitória sobre os cananeus? Lembre-se,
Os cananeus, especificamente falando, são figura do eu. Eles não foram derrotados de uma vez só. O cananeu, o ferezeu, o gergaseu, o jebuseu, tudo termina em eu, porque é figura do eu. Então eles foram sendo derrotados um a um desses inimigos. E o último deles foi os filisteus. Esse é o último eu, que foram derrotados na época de Samuel, os filisteus, que habitavam o monte Jebus, que é Jerusalém. Então, qual é o princípio para se obter vitória sobre os cananeus? De acordo com Gênesis 12, vida de altar e tenda. Louvado seja o Senhor. Vida de altar e tenda. Versículos 7 e 8, nós vemos os dois altares que Abraão edificou na sua jornada de amizade com Deus. Como também nos lembrava nosso irmão ontem à noite, que nós vamos falar sobre isso no último dia, foram 4 altares. 2 em Gênesis 12, um em Gênesis 13 e outro em Gênesis 22, onde ele oferece seu filho. Nos versos 7 e 8 de Gênesis 12, nós só temos 2 altares. Ele edifica um altar em Siquém e um outro altar entre Ai e Betel. O princípio para a vitória sobre os cananeus, tudo que representa e significa o eu e vida egocêntrica, é vida de altar e tenda. Em outras palavras, altar significa vida de consagração ou vida de adoração, e tenda significa vida de peregrinação. Que importante esses tipos: consagração, peregrinação. Amados, se desde o início da nossa jornada de amizade com Deus, baseado no seu glorioso chamamento, esse princípio não for cravado em nossa relação com o Senhor, nós não poderemos avançar. Tudo que nós colocarmos em nossa tenda, que não tiver passado pelo altar, tem o potencial de corromper os nossos corações. Esse é o significado de Gênesis 22, Monte Moriá. Isaac era o filho do impossível, a bênção, a dádiva de Deus para Abraão. Nele repousava toda a esperança. Então sabe o que aconteceu quando Isaac nasceu? Muito natural. Abraão se tornou pai e avô no mesmo dia. Você pode imaginar essas duas coisas juntas? Avô e pai do primeiro filho, e vamos pôr entre aspas, do primeiro neto. Coisa terrível essa, né? Nenhum psicólogo consegue explicar essa situação, né? Pai e avô ao mesmo tempo, o velho Abraão, gerando seu Isaac. Abraão se agarrou de tal forma em Isaac, o dom de Deus, a promessa de Deus, que ele colocou Isaac na sua tenda. Isso foi corrompendo seu coração. Então o que Deus diz? Abraão, oferece o teu único filho, Isaac, filho. Então Isaac sai da tenda e vai para o altar. Depois de passar pelo altar, Isaac pode voltar para a tenda, para que Deus cumpra a sua promessa. Assim conosco. Tudo que nós reservamos em nossas vidas de peregrinação com o Senhor, que não passa por consagração, que não reconhecemos como sendo dele, por meio dele, para ele, tem o potencial de corromper os nossos corações. Então esse é um princípio muito importante. Só a vida de altar, consagração sobre consagração, rendição sobre rendição, entrega sobre entrega, mais e mais daquilo que o eu significa. Importa que ele cresça e eu diminua. Vida de altar e tenda. A tenda é uma consequência do altar. Tenda significa que nossas raízes não estão colocadas neste mundo. Não estamos vivendo do que o mundo é e do que o mundo tem para oferecer. Para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para os nossos desejos. Isso é estar no mundo, mas não viver do mundo. Então esse princípio é muito importante. Ele está aí na terceira visita. Vida de altar e tenda. Amanhã então, com a ajuda do Senhor, vamos ver um pouco da quarta e quinta visita, registradas aí nos capítulos 13 e 14. O Senhor continue falando no nosso coração. Vamos orar.
Senhor, nós entregamos a Ti nossas vidas e a Tua palavra compartilhada, pedindo que seja o Senhor mesmo quem venha explicá-la e aplicá-la às nossas vidas e à nossa jornada com o Senhor. Vivifica Tua palavra em nossos corações e glorifica o Teu nome. Queremos avançar contigo, respondendo a esse grande chamamento para vivermos uma vida de amizade contigo. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, somos gratos. Amém.